Santo Antônio nasceu em Lisboa em uma família nobre por volta de 1195 e foi batizado com o nome de Fernando. Começou a fazer parte dos cônegos que seguiam a regra monástica de Santo Agostinho. Dedicou-se com interesse e solicitude ao estudo da Bíblia e dos padres da igreja, adquirindo ciência teológica que o fez frutificar nas atividades de ensino e na pregação. Em Chapecó, ele é o padroeiro da diocese. Durante a sexta-feira, uma equipe esteve em frente à gruta da catedral, entregando os famosos pãezinhos de Santo Antônio e também proferindo bênçãos. Ele já fez muitos milagres, né? E eu acredito muito em Santo Antônio. E o meu pai ajudou nessa capela aqui, quando foi fundada, que tinha o padre Frei João. Eu sempre fui devota de Santo Antônio. O pároco da Catedral Santo Antônio, Igor Damo, faz uma avaliação da participação das pessoas na trezena de Santo Antônio e conta o porquê ele foi escolhido como padroeiro da cidade. Nós tivemos uma participação muito grande das pessoas, com a graça de Deus. A cada ano que a gente prepara a festa de Santo Antônio, melhor vai ficando a participação do povo. Tivemos muitas crianças, os jovens, as famílias participando. Eu penso que mais de 10 mil pessoas frequentaram a catedral durante a trezena, que começou dia 1º de junho e se encerra nesse dia 13, dia de Santo Antônio. É porque o povo sente-se muito amado pela comunidade, muito protegido por Santo Antônio. Ele tem uma veneração muito grande por este santo, que é histórico na nossa diocese, na nossa paróquia. A paróquia da Catedral foi criada em 1931 e foi, assim, para este lugar um instrumento também de comunidade, de reunir pessoas. Então até a própria cidade de Chapecó cresceu em torno da igreja, em torno da catedral. E o povo escolheu Santo Antônio como padroeiro, porque já na época muitas pessoas que participavam da igreja tinham essa devoção. Justamente porque o povo estava muito preocupado com a família, então com a história de ser casamenteiro. Então o Santo Antônio se tornou também o santo das famílias. E outro destaque muito forte é esse amor às crianças que Santo Antônio sempre teve, e as pessoas colonizadoras da época de nossa comunidade, nossa cidade, também tinham esse carinho pelas crianças, porque sabiam que a criança era o futuro da família, né? Então também nesse sentido. E o Santo Antônio também se tornou essa fortaleza para a própria festa, né? Para a confraternização, devido à partilha do pão, essa simbologia do pão. Com relação ao Santo Antônio também, muitas pessoas têm a crença nele como santo das coisas, objetos perdidos. Isso também é muito forte aqui em Chapecó? Isso a gente chama da religiosidade popular, né? A religiosidade popular vai criando devoções, práticas, né? E Santo Antônio ficou muito forte. Por quê? Porque de fato, quando as pessoas fazem a oração e pedem com fé, elas conseguem. Então, essa questão dos objetos é uma coisa bem prática, né? Que depois aparecem tantas outras coisas, quanto a saúde, né? Quanto a questão do trabalho, quanto a questão da educação, por exemplo, dos jovens, e que se estende também para o namoro e para o casamento. Então, Santo Antônio tem essa fama toda, porque de fato ele teve uma fé muito profunda, né? Ele tocou não só a Itália, mas se tornou santo do mundo inteiro. Ele é conhecido como santo casamenteiro, santo das causas perdidas e lembrado também para encontrar objetos que foram perdidos. Para quem crê em Santo Antônio, muitos são os milagres e forte é a devoção. Salete Lorenzetti é uma das fiéis que acredita fortemente em Santo Antônio. Em sua casa, as imagens do santo prevalecem e ela nos conta por que ser devota de Santo Antônio. Desde pequeno ele sempre ensinou nós a ser devotos de Santo Antônio, porque por uma graça que ele alcançou há 50 e poucos anos atrás. Tem alguma história que ele contou para vocês que fez vocês aumentarem a fé nesse santo? Tem. A história é que naquela época que ele morava aqui em Chapecó, não tinha moinho, não tinha bem poucas casas, não tinha condições, e as condições deles eram o cavalo e as mulas. E eles tinham que levar os grãos de milho, de trigo no moinho lá em Concórdia. E ele tinha que atravessar um rio.
Eles tinham que sair, vamos supor, num dia para poder voltar no outro dia. E daí ele se pegou de noite com um temporal, muita chuva, e tinha que atravessar esse rio. E quando ele foi para atravessar o rio, ele punha as mulas na frente e ele com o cavalo atrás, e veio uma enxurrada e levou tudo para baixo, levou o rio abaixo. E ele conseguiu sair do rio, mas o cavalo e as mulas desceram. E naquilo ele saiu, ele se ajoelhou no meio do mato, na escuridão, não tinha ninguém, não tinha vizinho, não tinha nada. Ele se ajoelhou e pediu que Santo Antônio fizesse milagre e trouxesse os animais de volta para ele poder vir para casa trazer os alimentos para os filhos. E naquilo não demorou muitos minutos, o cavalo e os burros vieram com as moagens aonde ele estava e ele conseguiu voltar para casa. E daquele dia em diante, meu pai, ele para Santo Antônio, toda noite ele se ajoelhava e rezava e agradecia a Santo Antônio. Porque esse milagre, ele salvou ele e salvou os animais junto. Mariazinha é coordenadora de catequese na comunidade Nossa Senhora das Graças em Chapecó e também revela à nossa equipe o que a tornou devota de Santo Antônio. Sempre, desde meus avós, né, eles sempre falavam, né, o milagre de Santo Antônio, meus pais, então essa crença vem já de anos, né, e eu, assim, sou muito devota ao responso de Santo Antônio por coisas que eu perdi, e, assim, encontrei sempre que eu rezo ele, então, assim, o responso de Santo Antônio para mim e o santo, assim, são coisas, assim, que eu, no dia a dia eu me lembro, qualquer coisa que eu vou procurar, eu me lembro de Santo Antônio, e coisas assim, mais documentos que eu perdi e não consegui encontrar, rezei o responso de Santo Antônio e eu encontrei. Então, por isso, Santo Antônio, para mim, sabe, é um santo assim que eu tenho muito devoto e acredito muito nele, assim. Na manhã de hoje foi apresentado oficialmente o novo administrador apostólico da Diocese de Chapecó. Dom José Gislon, bispo de Erechim, fala sobre sua integração com a Diocese e também sobre o fato de ter sido apresentado exatamente no dia do padroeiro, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Olha, eu estou iniciando, eu tenho muita expectativa no sentido de que a gente vai se dar muito bem, porque eu estou como administrador apostólico e a função é justamente tocar a diocese até que chegue um novo bispo, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Mas eu conheço mais ou menos a realidade da diocese de Chapecó, é muito próxima também da realidade da diocese de Erechim, mesmo pela parte socioeconômica, temos muito em comum. E creio que não vou ter dificuldade, porque o povo é sempre povo de Deus, e por esse povo de Deus a gente optou, né, por servir quando assumiu a missão presbiteral já na vida da igreja e também como bispo. Um povo, acho que tem muitos valores, um povo que também tem uma caminhada, uma história muito presente em todo esse contexto do oeste catarinense, e a gente quer caminhar junto com esse povo, com essa realidade, ajudando também a caminhar na fé e a crescer na fé. E essa apresentação justamente no dia 13 de junho, que é o dia do padroeiro aqui da nossa diocese. Como é que está essa expectativa? Olha, muito boa, porque Santo Antônio é frade franciscano, eu sou franciscano capuchinho também, então me sinto em casa, né? Isso revela também um marco de um processo de evangelização que teve aqui na região, com a presença dos frades franciscanos, que foi muito forte, também na diocese de Chapecó, e deixou também, do ponto de vista espiritual, marcas muito profundas na caminhada, na vida do povo que está vivendo nessa região, na nossa diocese. José, um breve histórico dessa sua vida relacionada à religião. Bom, eu sou vocação adulta, porque quando criança eu não pude entrar no seminário, fui para o seminário depois dos 21 anos, antes eu tinha feito serviço militar no corpo da Polícia do Exército em Brasília, e depois eu entrei para o seminário e todo o processo de formação praticamente eu fiz no Paraná, em várias cidades. Depois de concluídos os estudos, eu fui ordenado também no norte do Paraná, na diocese no que está o Dom Manuel agora, né, Cornélio Procópio. De lá eu fui para Roma fazer um curso de pós-graduação, voltando, fiquei residindo na região de Curitiba, lecionando em 2 faculdades, História da Igreja, que é o meu campo, e também sendo diretor de um seminário. Depois entrei no governo da província do Paraná e Santa Catarina, dos Freis Capuchinhos, e ali por 6 anos eu fui conselheiro provincial e ecônomo da província. Depois, em 2005, eu fui eleito provincial. Em 2006, no governo, no capítulo geral em Roma da Ordem, eu fui eleito conselheiro geral.
e permaneci nessa função até 2012, quando o Papa Bento XVI me nomeou bispo de Erechim. Então, praticamente essa é toda a minha trajetória de vida dentro da igreja ou como religioso, como padre, como bispo. José, para encerrar, então, uma mensagem para o povo aqui de Chapecó que vai acolher com certeza o senhor com braços abertos. Olha, a mensagem que eu tenho é que o povo, acima de tudo, tenha um coração aberto, que acolha a palavra de Deus, mas que acolha também Jesus no seu coração. Acho que é muito importante a gente acolher Jesus para fazer uma caminhada de fé. Sem acolher Jesus na nossa vida, nós nunca descobriremos nem o rosto do Pai, né, essa ternura do Pai, que de Deus Pai, e nem percorreremos um caminho que nos leva à casa do Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que o povo de toda a nossa região é um povo muito religioso, é um povo que tem uma longa caminhada e uma bonita caminhada de fé. Eu espero que continue caminhando e perseverando na fé que abraçou um dia cada um na sua igreja, na sua caminhada, né? Ele também explicou à imprensa qual a função do administrador da diocese e como é a conciliação entre Erechim e Chapecó. Eu agora dividirei o tempo entre a realidade de Erechim, a diocese de Erechim, a diocese de Chapecó. Em princípio, eu estarei em Chapecó 2 dias por semana, acompanhando a vida da diocese quarta e quinta, e também em outras situações que requerem a presença do administrador apostólico. Vou me esforçar para que a diocese, nem a de Erechim, nem a de Chapecó, digamos, fiquem abandonadas nesse sentido, mas que continuem no processo, na caminhada de cada uma com a sua realidade. Na de Erechim como bispo diocesano, aqui como administrador apostólico. Então, por isso, tive que remanejar minha agenda, tendo em vista esse novo desafio, mas creio que com a colaboração de todos aqueles que estão envolvidos aqui também na caminhada da igreja, o clero, as religiosas, os leigos, os catequistas, vamos continuar sim, fazer com que essa igreja continue a sua caminhada. Olha, o administrador apostólico, ele tem praticamente todas as funções de um bispo, né, na diocese. Mas ele também não pode fazer certas questões, por exemplo, entregar uma paróquia para uma congregação religiosa, ou transferir um parco, os conselhos CESA, principalmente o conselho de presbíteros, o conselho de pastoral, ele toca a diocese, ou administra a diocese junto com o colégio dos consultores. Então ele não faz sozinho, ele conta com esse corpo para continuar a administração da diocese. E é uma realidade praticamente nova também para mim, mas é uma realidade que nós vamos afrontar e juntos trabalhar pelo bem comum desse povo de Deus.